Boa noite, gente. Obrigado, grupo de música. Prazer estar aqui com vocês. Vocês estão bem? Onde está o povo mais feliz de Campo Grande? Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Tenho muito carinho por essa obra. Estava conversando com o irmão Márcio quando ele me pegou no aeroporto. Já são 19 anos que eu venho aqui em Campo Grande. Participei como professor do Rema na primeira turma, quando era pastor Josimar, né, com a Linda e sua família, e agora está aqui com a Cris, com o pastor Josimar, pastor Vinícius, a Ariane. Você pode dar uma salva de palmas a essa equipe pastoral, esses irmãos que estão aqui conosco. Pastor Vinícius, um grande amigo de tanto tempo, obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Amém, gente? Para quem não sabe, meu nome é André Martins, eu sou lá da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Eu tenho 42 anos, sou casado com a Bia, pai do Benício, e há 21 anos eu vivo integralmente do ministério. Metade da minha vida é dedicado ao ministério a qual eu faço parte, Ministério Verbo da Vida. E há 15 anos eu pastoreio a igreja Verbo da Vida lá em Florianópolis. Lugar difícil de viver, gente, ora por mim. Deus falou, vá para Floripa. Eu falei, não, Senhor, me leva para Azerbaijão, para o Uzbequistão, Floripa não. E eu estou lá sofrendo por amor ao Evangelho, amém? Eu sempre me divirto falando isso. E eu tenho muita alegria de servir ao corpo de Cristo de várias formas, né? Eu me entendi, me encontrei como alguém multifacetado. Isso significa que existem várias formas com que eu me movo em benefício do corpo de Cristo. Eu sou pastor de uma igreja local, mas eu também sou professor do Rema, da escola de ministros. Eu sou cantor e compositor. Provavelmente você conhece alguma das minhas canções. Aproveita, pega o seu celular e vê se você está me seguindo, André Martins. Vê se eu estou na sua plataforma musical, se não, começa a me seguir, tá bom? E eu tenho o privilégio também de ser escritor, e é com muita alegria que eu compartilho com vocês o meu mais novo livro, lançado ano passado, Algo Novo Está Por Vir. O seu futuro não está só no seu amanhã, está dentro de você hoje. É um livro onde eu falo sobre o poder da expectativa e a força da esperança em nossa vida. Ele foi escrito, Deus me deu a inspiração no início da pandemia, quando a gente estava vivendo naquele ambiente tão inseguro, incerto, de tanta instabilidade emocional, e o Senhor me ensinou a preservar as minhas emoções e ter uma visão de futuro, produzindo alegria no presente. Então, eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estão sendo encorajadas através dessa leitura, além do meu livro já conhecido, O Segredo de Viver Feliz. Viver feliz não é sem querer, é de propósito, tá bom? No final do nosso encontro eu vou estar lá atrás para dedicar o livro a você, te dar um abraço e te conhecer pessoalmente. Vocês estão prontos? Levanta a tua Bíblia, vamos fazer uma boa confissão de fé. Diz com toda a confiança e alegria, essa é a minha Bíblia, a poderosa palavra de Deus, a verdadeira, infalível e imutável palavra da fé. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso, e nunca mais a minha vida será a mesma. Agora diz comigo com confiança, eu sou forte, inteligente, obediente, feliz, animado, motivado, inspirado, capacitado, criativo. Eu sou o melhor de Deus andando sobre a terra. Você pode fazer um barulho bom? Glória a Deus. Irmãos, antes de propriamente começar a ministrar, eu quero apenas situar você sobre a minha vida nesses últimos dias. Se você me acompanha um pouco, sabe o que aconteceu comigo. Hoje, na verdade, esse final de semana, eu acabei de chegar de Araripina, Pernambuco, e foi a primeira igreja que eu voltei a ministrar depois de uma cirurgia que eu fiz nesse mês de janeiro. Nesses dias estão completando 1 mês e 15 dias que eu fiz uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno no meu cérebro,
E eu estou aqui, gente. Estou vivo, estou de pé. Estou animado, motivado, inspirado. Amém. Eu estou muito feliz, muito emocionado de receber tanto carinho de orações de pessoas que estão me encorajando nesse tempo. Então, eu creio que nesses 2 dias o Senhor vai me dar a inspiração de compartilhar como foram esses dias, para te encorajar na fé e dar um testemunho vivo de que Deus é bom. Amém, irmãos? Independente da realidade natural, ou do relatório, ou do resultado, Deus é bom, Deus é fiel. E graças a Deus eu estou aqui sem nenhuma sequela. E acredite, isso é um milagre, amém? Então eu estou animado, você está animado? Estou cheio de expectativas. Pai, obrigado pela tua unção, obrigado pela tua graça, pela tua inspiração. Obrigado, Pai, pelo privilégio de fazer parte da família na fé aqui em Campo Grande, quando eu estou aqui, Senhor. Te agradeço por esse povo, por essa igreja, por toda a história que ela foi criada, fundamentada, toda a base, toda a estrutura, e eu oro em nome de Jesus que essas verdades possam continuar fortalecendo, encorajando e capacitando a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nesses últimos dias, meses, o Senhor tem me feito relembrar as mesmas verdades que um dia eu fui salvo, alcançado, transformado. Afinal de contas, as verdades que um dia nós abraçamos são as mesmas verdades que vão continuar salvando e preservando a nossa vida. Não existe um evangelho novo, não existe uma nova verdade. Existe sim um crescimento na revelação daquilo que é o fundamento, e o nosso fundamento não está baseado em uma religião, em uma denominação. O nosso fundamento é o próprio Cristo, e se nós aprendermos a nos encontrarmos nele, e fundamentar a nossa vida nele, é certo que nós iremos crescer, o crescimento que procede de Deus. Paulo falou em Colossenses 2,6, olha, assim como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui receberam Jesus Cristo? Com essa alegria toda, vamos lá, gente, quem aqui recebeu Jesus Cristo? Paulo diz, olha, assim como vocês receberam Jesus, assim também nele andai. Porque uma coisa é receber Jesus e viver, irmãos, com a consciência de que um dia você irá para o céu, mas outra consciência é você aprender a andar nele aqui na terra. Uma consciência e uma revelação que é tão importante, saber que nós viveremos eternamente com ele, se perseverarmos firmes até o fim, é maravilhoso, mas mais incrível é saber que o céu desceu ao nosso coração. Mais incrível é saber que nós podemos viver dias de céus aqui na terra. Assim como vocês receberam ao Senhor Jesus, assim nele andai. Então existe uma vida, existe uma caminhada para a gente andar, e essa vida e caminhada só é plena e significativa quando a gente aprende a viver nele. Como? Fundamentados, edificados e arraigados na fé, para que nós possamos efetivamente crescer, o crescimento que vem de Deus. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, tem um crescimento para você. Quantos aqui desejam crescer na vida cristã? E como eu compartilhei no início, nesses últimos dias e meses, o Senhor tem me feito rever as bases simples do Evangelho. Simples, mas não simplórias. Simples, mas poderosas. Simples de forma, irmãos, que até uma criança pode entender, mas profundo demais, irmãos, que os sábios desse mundo não conseguem entender. Mas aqueles que possuem um novo coração,
Aqueles que possuem o Espírito Santo conseguem entender, perceber e experimentar o que essa vida produz. Então Deus tem me inspirado a aprender ou relembrar as verdades básicas do cristianismo. A mensagem mais poderosa para mim, irmãos, que é de onde tudo procede, acontece e nós podemos experimentar, é a revelação do novo nascimento. E só penso, que a gente está tão acostumado a ouvir sobre o assunto, que a gente não celebra mais. Que a gente está tão acostumado a entender o que significa ser nascido de novo, que a gente entrou num lugar comum. Mas o novo nascimento é a mensagem mais poderosa, que é dela, irmãos, que tudo procede, é dela que tudo se origina, é a partir do novo nascimento que a gente experimenta tudo o que Deus tem para a nossa vida. Não há cristianismo sem o novo nascimento. Não confunda, irmãos, conservadorismo com evangelho. Oi, som, teste 1, 2. Não confunda bons costumes com evangelho. Eu não bebo, não fumo, nem danço colado, mas se não nasceu de novo, vai para o inferno do mesmo jeito. Eu sou homem bom, pago minhas contas, meus impostos, faço bem, ajudo os senhores, as criancinhas, as senhoras a atravessar a rua. Eu faço tudo direitinho. Nunca traí minha esposa, nunca fiz nada de errado, nunca matei ninguém, nunca roubei. Mas sem o novo nascimento, o homem é filho do diabo do mesmo jeito. Mas como o irmão Reagan diz, no livro Bem-vindo à Família de Deus, o novo nascimento, ele é a porta, ele é a chave que destranca para todas as coisas boas que Deus tem para o homem. É a partir do novo nascimento que nós experimentamos, irmãos, o poder que a vida que Deus nos criou para viver acontece. É por meio do novo nascimento que nós podemos desenvolver a nossa fé. Porque fé é um produto do espírito humano. Fé não é da razão. A fé do tipo de Deus não é uma fé natural. A fé do tipo de Deus, ela vem, irmãos, através do novo nascimento. E ser nascido de novo é mais do que ir à igreja. É mais do que fazer caridade. É mais do que fazer boas obras. É mais do que ser dizimista. É mais do que ir a uma igreja. Todas essas coisas são boas, são necessárias, mas sem o novo nascimento é só obra humana e não tem valor nenhum para Deus. Mas a partir do novo nascimento é onde nós podemos, irmãos, crescer na experiência da revelação daquilo que somos, temos e podemos em Cristo. É através do novo nascimento que nós experimentamos um extraordinário crescimento na fé. Por meio da sua palavra, nossa fé é acrescentada, afinal de contas, Paulo diz em Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmão Reagan dizia, fé vem pelo ouvir, fica pelo meditar, cresce pelo praticar. Diz comigo, fé vem pelo ouvir, fica pelo meditar, e cresce pelo praticar. Mas irmão Reagan também diz no livro Compreendendo como combater o bom combate da fé, que um dos maiores inimigos da fé é a falta de compreensão do novo nascimento. Quantas pessoas, irmãos, dizem, eu sou um homem de muita fé, eu creio muito em Deus, mas você
você não consegue crer naquilo que você não entende. Eu e você não podemos crer além do nosso atual conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá, gente. Som 1, 2, teste. Eu estou pregando bem, irmãos? Posso continuar? Eu vou falar mais uma vez em aramaico. Você não pode crer além do seu atual conhecimento da palavra de Deus. O tanto quanto eu creio é o tanto quanto eu tenho de revelação de quem Deus é e de quem eu sou. Porque quando eu conheço a Deus por meio da sua palavra, eu aprendo a me conhecer. O diabo não é páreo. O mundo não é páreo. As circunstâncias não são páreos para um filho de Deus que entende quem é o seu pai e quem ele é como filho. Irmão Reagan também diz, sabe qual é o motivo do fracasso de cristãos? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Deus não criou ninguém para o fracasso. Deus não criou ninguém para dar errado. Deus não criou ninguém para a sobrevivência. Se eu e você estamos em um modo sobrevivência, isso é tudo, menos a vida que Deus nos criou para vivermos. Porque eu e você fomos criados para viver o que Jesus falou em João 10:10. Uma vida, e essa vida em abundância, em plenitude, em satisfação. E essa vida abundante, plena, satisfeita, é mais do que posses que você tem. É mais do que o seu saldo bancário. Irmãos, é pobreza demais reduzir vida abundante ao que você possui na sua conta. Vida abundante, irmãos, é uma plenitude de uma vida que afeta o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. É viver o que João diz em 3 João capítulo 1, versículo 2, 3, amado, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amados, eu fico feliz em saber que você está indo bem, porque você está seguindo a verdade. Prosperidade, irmãos, plenitude é você ir bem na vida, porque você já tem o maior bem que você precisa. Então, se estamos vivendo em constante senso de fracasso, e eu só estou ministrando aquilo que está sendo rema para o meu espírito. Irmãos, eu aprendi há muito tempo no ministério, no evangelho, na minha vida pessoal. Eu só quero ministrar aquilo que está pegando fogo dentro de mim. Aquilo que está fazendo sentido para a vida da qual eu estou vivendo. E daquilo que eu entendo que Deus me chamou em benefício do corpo que é dele. O que está pulsando dentro de mim. Oh, aleluia. Um dos sintomas, irmãos, de fraqueza espiritual é não conseguir mais celebrar a verdade que um dia te libertou. Mas um dos sintomas de crescimento e saúde espiritual é você continuar se alegrando e se alimentando com as mesmas verdades que um dia te libertou. E eu vim, irmãos, lá de Floripa para me divertir com você, com as mesmas verdades. Irmão Reagan diz que o motivo do fracasso dos cristãos é porque eles estão tentando crer além do que eles conhecem da palavra de Deus. Você não pode crer além da revelação que você tem de Deus. Se você diz que crê naquilo que você não entende no que você afirma crer. O que você diz que é fé é assentimento mental.
Uma verdade tão simples, mas tão poderosa. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? E eis uma verdade simples, mas olha que profundo isso, irmãos. Estar em Cristo é ser colocado nele. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se uniu ao Senhor é um só espírito com ele. Não é que nem água e óleo que não se misturam. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: quando você nasceu de novo, você e Jesus se tornaram farinha do mesmo saco. Eu fui colocado em Cristo. Então, o que Ele é, eu me torno. O que Ele tem, eu também tenho. O que Ele pode, eu também posso. Eu só preciso me esforçar. Entenda o esforço. Não é um esforço religioso. Não é um esforço, irmãos, para desejar ser uma coisa que você já é. Eis um problema profundo de cristãos. Eles estão tentando desesperadamente se tornar uma coisa na qual já são. Então você pergunta: irmão, você é justo? Ele disse: se Deus quiser, estou me esforçando. Às vezes eu não me sinto não, pastor, porque eu ainda falho, eu ainda peco. Mas olha, Deus sabe como eu quero. Não entendeu nada. Irmão, você é abençoado um dia vai chegar a minha vez. Minha vitória está chegando, pastor. Eu brinco, irmãos, enquanto a faca entra. Porque eu quero saber que evangelho é esse que delega para o futuro o que Cristo já garantiu no presente. E vivemos um evangelho, irmãos, de sofrência. E o nosso combate na fé, ao invés de ser um combate onde nós ficamos firmes naquilo que Deus já disse ao nosso respeito, a gente vive lutando com o diabo todo dia. Um dia a gente vence, se Deus quiser. Me lembro de uma vez, eu estava num acampamento, e um certo irmão estava no quarto comigo. Eu era jovem, tinha 21 anos, 22 anos. E no outro dia eu acordei bem tranquilo, dormi, irmãos, sono dos justos. Mas quando eu acordei, o irmão estava com o olho arregalado, os cabelos para cima, olheira. E eu perguntei: homem, o que aconteceu? Ele falou: passei a noite inteira lutando com o diabo. E eu olhei para ele e falei: por que tu não me convidou, rapaz? Para te ajudar. Eu dormindo o tempo inteiro. Por que cristãos vivem assim, irmãos? Cai aqui, cai acolá. Bendito Jeová. Quer vitória, irmão? Vai chorando aí. Gemendo e chorando, clamando. E nós estamos vivendo um evangelho de luta, de sofrência, de batalha com o diabo. É porque nos falta consciência de que nessa arena a gente já entra com o inimigo derrotado. E a única coisa que eu e você devemos fazer é pisar no pescoço desse inimigo que não pode contra aquele que habita em mim e em você. Mas sem a consciência do que somos, a gente sempre vai viver um evangelho de sofrimento. E eu quero te relembrar, o evangelho nada mais é do que notícia boa. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está com cara de notícia boa ou de prejuízo.
Porque se ela estiver com cara de prejuízo, certamente ela não entendeu o Evangelho. Olha o que Paulo diz em Romanos 1, 16, 17, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Irmãos, Evangelho não é religião, religião é toda tentativa humana de alcançar a Deus por meio da meritocracia. Religião é pesado, é difícil. A religião é toda tentativa humana de buscar a Deus através dos seus próprios meios. Mas o Evangelho é a ação divina de restaurar o homem à vida original para a qual ele foi chamado para viver. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do gentio. Por quê? Porque no Evangelho, versículo 17, nos é revelado a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Onde estão os justos aqui? Então guarda isso no seu coração. Toda mensagem ou todo evangelho que não revela a mim e a você quem nós somos, o que temos e podemos, não é evangelho. Pode ser religiosidade, pode ser dogma humano, pode ser escravidão legalista, pode ser libertinagem, mas não é o evangelho. Porque o Evangelho sempre irá revelar quem você é nele. E eu só quero te relembrar, eu sei que muitos já sabem aqui, talvez alguns estejam entendendo agora, mas eu tenho certeza, essa igreja é muito bem fundamentada nas verdades da palavra de Deus, você é bem alimentado. Mas eu só quero te relembrar, você já é o que você está tentando tanto ser. Aleluia. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, boa noite, justo. Agora, eu me lembrei da história da escravidão nos Estados Unidos, e eu quero compartilhar aqui com você. A Bíblia fala em Romanos 6, 22, agora porém vocês estão livres do poder do pecado. Quantos aqui, irmãos, querem não apenas cantar que são livres, mas viver essa liberdade? Então Paulo diz, agora vocês estão livres. Vocês estão livres, em outras palavras, daquilo que prendia vocês. Vocês estão livres do poder do pecado e agora vocês se tornaram escravos de Deus. Quantos aqui são escravos dele? Na versão King James diz, agora vocês se tornaram escravos da justiça. Vocês fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos aqui possuem a vida eterna? Eu só quero te relembrar, a vida eterna não se trata de uma vida que você vai ter lá no céu, um dia, quem sabe, talvez, se Deus quiser, lá na glória. A vida eterna é a própria vida de Deus, a vida Zoe, a mesma qualidade de vida que Deus possui, a influência divina em nós, a própria natureza de Deus dada a mim e a você. Eu e você já temos o que nós tanto desejamos, a vida eterna. Então diz comigo com uma confissão de fé, eu já possuo a vida eterna. Então, nos estudos, na história dos Estados Unidos, a escravidão foi abolida pela 13ª emenda à Constituição em 18 de dezembro de 1865. E eu quero fazer uma pergunta a você: quantos escravos havia no país no dia 19 de dezembro?
legalmente, posicionalmente, por direito, ninguém. Porque foi dada uma carta de alforria e de liberdade aos escravos. No dia 18 de dezembro, eles receberam a liberdade deles. Mas no dia 19 de dezembro, quantos escravos ainda existia? Na realidade, nenhum. Mas muitos viviam como se ainda fossem. E por quê? Viveram como escravos, porque muitos escravos nunca souberam da verdade. Outros souberam e até acreditavam que estavam libertos, mas escolheram continuar vivendo como sempre lhes fora ensinado. Então diz a história que ao receber a carta de alforria, os fazendeiros, donos desses escravos, se reuniram, fizeram uma assembleia, e eles estavam preocupados com o futuro deles, porque eles acabaram de receber a notícia de que os seus escravos eram livres das mãos deles. Então um dos fazendeiros se levantou e disse, e perguntou: e agora, o que nós devemos fazer com os nossos escravos? Afinal de contas, eles são livres. Então o líder desses fazendeiros respondeu: impeçam que os seus escravos descubram a verdade. Porque aonde não há conhecimento, não há liberdade. Depois dessa resposta, um outro perguntou: mas e se eles ouvirem que receberam a liberdade? O mesmo líder falou: interpretem mal a verdade, falem que eles serão libertos, não que já são livres. Então outro se levantou e falou: mas se eles descobrirem que eles são livres por direito? A última resposta desse homem foi: então faça-os aceitar a sua condição atual. E sabe, queridos, eu fico só pensando que é dessa mesma forma que o diabo trabalha na nossa vida. Ele vai trabalhar para impedir que eu e você conheçamos a verdade. E se nós formos expostos ao conhecimento da verdade, ele vai tentar delegar ao futuro uma realidade que nós já possuímos no presente. E se a gente descobrir que essa realidade é no presente, ele vai questionar essa liberdade com a sua realidade atual. Como você pode pensar que não é mais escravo se ainda está fazendo o que os escravos fazem? E aí entra, irmãos, algo que eu quero compartilhar com vocês, que eu percebo, e já percebi na minha vida, esse desafio entre a minha experiência atual, a minha realidade atual, versus a minha realidade posicional, espiritual, legal. Porque o desafio da vida cristã é transformar aquilo que nós somos por posição, por experiência. Porque quem você é, precisa ser manifesto. E essa manifestação só acontece quando nós somos constantemente expostos à revelação da palavra de Deus, por meio da renovação constante da nossa mente. Afinal de contas, a salvação, ela é em 3 dimensões. Mas ela ainda não se manifestou nas 3 dimensões. Ela já aconteceu no nosso espírito,
quando eu e você nascemos de novo. Você sabia que você não está nascendo de novo? Me lembra quando eu fui recém-convertido, irmãos. Toda vez que o pastor fazia o apelo, eu ia à frente. Por quê? Porque eu pecava depois de nascer de novo. E me sentia constrangido, condenado. E quando ele fazia o apelo, eu ia de novo. Na terceira vez ele falou: André, você já nasceu, volte para o seu lugar. Porque eu não entendia o novo nascimento. E porque eu, nascido de novo, cristão, filho de Deus, amando a Deus, ainda cometo pecados. Porque o meu espírito foi salvo, mas a minha alma precisa ser salva. O meu corpo será salvo. A salvação, ela sempre acontece em 3 tempos verbais, ou em 3 tempos: passado, presente e futuro. Salvação que foi, salvação que é e salvação que será. Salvação que já aconteceu no espírito, que precisa acontecer na alma e que acontecerá no corpo. E enquanto isso, o que eu faço? Eu aprendo a fortalecer o meu espírito por meio da renovação da mente, sujeitando o meu corpo. E mesmo que eu esteja nesse processo de crescimento, o fato de errar não muda quem eu sou. Eu sou filho e isso nunca vai mudar. Sou nascido de Deus, isso nunca vai mudar. Eu sou justo e isso nunca vai mudar. E eu só quero te relembrar: você sabe o que é ser justo? Ser justo nada mais é, irmãos, do que ser aceito por Deus. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: ei, Deus já foi com a sua cara. Ser justo é ser colocado numa posição qualificado, é estar na presença dEle. Oh meu Deus do céu, vamos lá, gente. É estar na presença dEle. Como? Sem o senso de medo, de culpa, condenação, complexos de inferioridade, chamando Ele de Pai como se o pecado nunca tivesse existido. Mas nem sempre eu vou me sentir justo. Nem sempre eu vou me sentir filho. Nem sempre eu vou me sentir curado. Nem sempre eu vou me sentir abençoado. Nem sempre eu vou me sentir próspero. Nem sempre eu vou me sentir feliz. E aí? E aí o que, gente? O que você sente não define a sua identidade, mas o que Deus diz ao seu respeito define quem você é. Então a minha experiência, a sua experiência pode dizer que você não é livre. Afinal, que ousadia você dizer que é livre, se você ainda tem que lidar com maus hábitos. Que hipocrisia é essa? Você dizer que é abençoado e próspero, se a sua geladeira está como Gênesis 1:1, só água e luz. Quem já teve geladeira Gênesis 1:1? Eu já. Você abre a geladeira, está lá a água, a luz da geladeira, uma cebola cortada ao meio, sachê de ketchup. Você pode dizer que é abençoado se no imã da geladeira está lá todos os boletos dizendo: me pague, amanhã eu vou vencer. Seus boletos já cantaram para você? Que ousadia você dizer que é curado se você recebeu um diagnóstico de morte? Como você pode ter ousadia de dizer que você é curado se você lida com sintomas no seu corpo? Como você pode dizer que é filho se você não é cuidado pelo seu pai? Ou que você não se sente cuidado por ele?
Como você pode dizer que é feliz e alegre se você lida com a depressão? Como você pode dizer que tem paz se você precisa de remédio para dormir? Como você pode dizer que é inteligente se você não consegue passar em nenhum concurso? Como você pode dizer que é capaz se você não dá certo em nada? O que é isso, irmãos? O que é isso, irmãos? É só a realidade natural batendo na sua porta, te dizendo que você não é o que você afirma ser. Então a sua experiência diz que você não é o que você ouve falar sobre o que Deus diz. Afinal de contas, você está se sentindo da mesma maneira que você se sentia antes da proclamação, preso. Eu pensei que a minha vida depois de nascer de novo seria diferente. Foi propaganda enganosa, o pastor me enganou, fizeram uma festa na frente, eu aceitei a Jesus, eu achei que ia ser tudo diferente, mas as contas continuaram chegando. Eu ainda me sinto incapaz, complexado, inferiorizado, com necessidade de aprovação dos outros, com a necessidade de ser aceito, amado. E quando eu não sou aceito e amado, eu fico frustrado, decepcionado, reajo mal. Quando é que isso vai acabar na minha vida? Como é que eu sou livre se eu tenho que lidar com esses complexos interiores? Portanto, não deve ser verdade o que Deus diz. Afinal, os sentimentos da gente sempre dizem a verdade. E de forma prática, é assim que as pessoas, sem a revelação de quem são, continuam a viver de acordo com o que sente, não desejando ser hipócrita. E eu posso dizer a você, irmãos, espero ser convidado depois dessa afirmação. Hipocrisia é você crer nos seus sentimentos e não na verdade. Hipocrisia é você dizer que é crente e ainda continuar crendo nos seus sentimentos. Eu quero te lembrar que o Evangelho é a emancipação do crente. O Evangelho é o que cura aquilo que tenta nos machucar tanto. É por isso que Paulo, nas cartas em Efésios, eu posso descer? Vocês vão me ver aí embaixo, que eu sou baixinho. Essa é uma coisa que eu já me resolvi em Cristo. Certamente na eternidade eu terei mais do que 1,65 m. Me resolvi nele. Porque eu queria ter pelo menos 1,70 m. Mas vocês aí atrás estão me vendo? Obrigado pelo encorajamento. É por isso que Paulo em Efésios 1, do 15 ao 23, Efésios 3, do 14 ao 21, Colossenses 1, do 9 ao 12, Filipenses 1, do 6 ao 11, Filemão 1, fala sobre como nós devemos nos entregar a essa exposição do conhecimento, experimentar, por meio da revelação da palavra de Deus, essa influência divina. Paulo em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23, ele agradece à igreja por eles, porque eles tinham já todo o amor de Deus, mas ele orava para que esses irmãos pudessem crescer no conhecimento de Deus, serem expostos à palavra de Deus. Eu estou parafraseando, para que eles pudessem ter os olhos iluminados, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do coração, para que eles pudessem entender, irmãos, em outras palavras, a riqueza, o chamado da vocação dos santos na luz.
É por isso que Paulo em Efésios 3,14, ele diz: é por vossa causa que eu me ponho diante do Pai de joelhos, diante do Senhor, de quem toma o nome de todo o céu, sobre a terra, para que vocês sejam tomados. Irmãos, eu declaro em nome de Jesus, nesses dias, você vai ser tomado. Há uma versão que diz possuído. O diabo é que deturpou o termo possuir. Possuir está amarrado. Eu não estou possuído, precisa. Eu oro para que você seja possuído hoje, mas da coisa certa. Possuído da revelação, dominado pela inspiração, possuído do conhecimento, para que você possa conhecer com todos os santos qual é a altura, o comprimento, a largura, a profundidade e o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que vocês sejam preenchidos, tomados no espírito, no homem interior. E o resultado disso é: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa e imagina, segundo o poder que opera em nós. Smith Wigglesworth dizia: se você, oh aleluia, você é 1 milhão de vezes maior por dentro do que por fora. E eu gosto de dizer, se você pudesse se ver por dentro, em Cristo, você ficaria abismado com o poder que você carrega. Qual é o desafio, gente? Virar do avesso. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: vire do avesso. Aleluia. Eu quero te relembrar o propósito para o qual você nasceu. Você nasceu para dar certo. Eu e você nascemos para sermos um sucesso na vida, sermos prósperos em tudo, a partir desse lugar de comunhão e de relacionamento com Ele. Eu e você governando e reinando nessa terra, como filhos amados de Deus. Mas eu quero te relembrar o que aconteceu com a humanidade. O homem caiu, desobedeceu a Deus, ficou contra Ele na intenção do coração. E por que Deus fez isso? Porque amor só é amor quando se tem a opção de não amar. Então Deus precisou ativar no homem a autorresponsabilidade. O poder de decisão. E quando o homem caiu, todas as mazelas que o homem sofre nos dias atuais é fruto dessa humanidade em Adão. Romanos 5,12, assim como pelo pecado entrou no mundo, assim como por meio de um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Em outras palavras, lá estou voltando agora em Romanos 3,23, e destituídos estão da glória de Deus. Então em Adão, a herança que eu e você experimentamos em algum momento da nossa vida, foram as consequências da queda. Eu vou chamar só o tecladista para me inspirar. Vem cá, por favor. E eu quero te lembrar as consequências da queda. Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele teve foi medo. Ouviu a voz de Deus e se escondeu. O homem percebeu que estava nu, perdeu a inocência. Porque ele sempre esteve nu, mas a nudez nunca foi um problema até então, porque não havia malícia, maldade. Mas agora foi exposto a uma consciência de vergonha. E a primeira coisa que ele faz é pegar uma figueira, uma folha de figueira e colocar em si. O homem estabelece a sua própria justiça, os seus próprios meios de ser aceito por Deus.
Crise de identidade. Quem eu sou? Condenação. Transferência de responsabilidade. Foi a mulher que me deste. Vitimismo. Senso de inferioridade. Trabalho pesado. Frustração, ansiedade, depressão. Todas são filhas malditas do diabo, cujo pai é Satanás. Mas aquilo que o primeiro homem perdeu, o último homem, Cristo, restaurou. Através da sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, entronização e glorificação, Ele nos colocou nele mesmo, ao ponto de nós estarmos espiritualmente no mesmo lugar onde Ele está. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Agora preste atenção, para terminar isso aqui. Eu tenho mais, me ajuda? 10 minutos? 10? Deu 20, porque o pastor Josmar não deu não. O que aconteceu, irmãos, com a consciência de propósito, de pertencimento, de aceitação, de amor, porque ele perdeu o que ele tinha. É por isso que o homem normal, o homem natural, a vida dele é viver em busca de preencher o vazio que há dentro de si. Vazio esse que é do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. O que é que nós mais queremos na nossa vida? Aceitação. O que é que nós queremos mais na nossa vida? Validação. O que é que nós mais queremos na vida? Ser um sucesso, pertencer. Mas eu quero te lembrar uma verdade, eu vou terminar com isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Pensa nisso um pouco, irmãos. Pensa nisso um pouco. E aqui, irmãos, falo com todo respeito e com humanidade. Eu falo isso com humanidade, porque eu não desconsidero a nossa história. Eu não desconsidero a nossa origem humana, as nossas experiências que nos tornaram quem nós somos naturalmente. Todo mundo aqui tem um background, todo mundo aqui veio de uma família, todo mundo aqui teve alguma experiência positiva e negativa. Todo mundo aqui cresceu com crises, com problemas, com complexos, com traumas, com experiências, quer sejam boas ou más. Mas quantas pessoas nos dias atuais não conseguem avançar na vida e viver a experiência do cristianismo, porque parece que o passado está tão presente, marcou tanto a vida dela, que tudo que ela faz nos dias atuais é reflexo de quem ela foi até então. Então eu não recebi o amor que eu gostaria dos meus pais. Então eu vivo com necessidade de aceitação de outros.
Eu cresci num lar escasso. Então eu vivo com uma mentalidade escassa nos dias atuais. Eu cresci num ambiente de briga na minha casa. Então eu só sei reagir brigando, irado. Eu não me senti valorizado. Eu não me senti validado na minha infância. Então eu sou até hoje carente das opiniões alheias. Eu me frustro quando não recebo o que eu espero de pessoas. Eu me decepciono facilmente. E tudo isso, irmãos, é só você voltando a viver num lugar que Deus já te livrou. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. Quando você nasceu de novo, Deus olha para você e diz: não importa quem você foi, o que você fez, o que você experimentou, e o que te tornou o que você é até agora. Se você nasceu de novo, eu te vejo em mim. Aleluia. Obrigado, Pai. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E a minha maior identidade hoje não é baseada no meu passado. A sua identidade não é baseada no que você faz. Já parou para pensar quando as pessoas perguntam quem você é, você logo diz: eu sou médico, eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou empresário, empreendedor. Mas isso é o que você faz, não é quem você é. Eis um problema de muitos cristãos e até mesmo, pasmem, de ministros: definem a sua identidade no que fazem para Deus, definem a sua identidade nos seus dons. Sou pastor, e glória a Deus pelos dons, mas antes de ser um pastor, um ministro do Evangelho, eu sou um filho de Deus. E se ser filho de Deus não for a sua maior satisfação, olha para mim, nada mais irá te satisfazer. Se ser filho de Deus não for suficiente para você, o que vai te satisfazer? Se ser nascido de novo não for a maior riqueza da sua vida, irmãos, você pode ter o dinheiro que você tiver, o curso que você tiver, o título que você tiver, o prazer que você quiser. Quer um exemplo prático disso? Salomão. Que era Salomão? Naturalmente, o homem mais sábio desse mundo, o homem mais rico que já existiu. Tinha 1000 concubinas. Naquela época era permitido 1000 mulheres, irmãos. Com um dá trabalho, imagina 1000. Vocês estão aqui comigo, irmão? Para no final ele chegar a uma conclusão: vaidade. Tudo vaidade. Não completa, não realiza, não preenche, não satisfaz. Mas ser filho de Deus, ser nascido de novo, ser justo. E o que é ser justo? É ser amado nele, é ser aceito por ele. Quando eu e você crescermos na revelação da justiça, ninguém mais te ofende.
Ninguém mais te frustra. Sim, irmãos, de forma prática é claro que a gente se decepciona, se frustra, se chateia. Mas eu oro em nome de Jesus, para que essa consciência aumente em nosso coração. Porque quanto mais consciente de quem você é, menos ofendido você viverá.